Olá, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre os números que nós estamos recebendo do impacto do coronavírus no varejo, de uma forma geral, no varejo do Brasil. Vocês devem ter visto no vídeo anterior, onde nós intitulamos Sua empresa foi demitida e agora, onde ali a gente exercitou um pouco o seu fluxo de caixa, demonstrando quedas de 20%, 50% e 70% no seu faturamento. O que nós temos aqui hoje é a materialização daquele exercício. A gente já percebia que tinha setores que aquela tinha sido de 20, outros tinham sido de 50. Então nós tivemos acesso a uma pesquisa da Cielo, que é o índice Cielo do varejo ampliado, que vai de 1º de março a 8 de abril, onde você tem aqui uma queda neste período, 1º de março a 8 de abril, nós estamos falando basicamente aí 6 semanas, certo? Quase 40 dias, uma queda conjugada de 25%, 24,9%. De novo, as pessoas, no primeiro momento, tentam minimizar o impacto do que está acontecendo, por isso, se você analisar a média das 3 primeiras semanas de março, a queda no varejo, do faturamento no varejo total no Brasil, foi apenas de 7,7%. Mas quando a gente olha a 4ª semana de março, onde o isolamento já estava valendo, essa queda chega a 52,3%, ou seja, as empresas que atuam no varejo tiveram uma queda na sua média de 50%, ou seja, foi uma queda extremamente grande e que reduziu a metade o que você faturava. Se você olhar a primeira semana de abril, é como se o medo e o pânico tivesse passado, houve uma pequena recuperação, a queda já não era mais em relação ao início de 52%, mas de 43,9%. E aí a gente vê nessa segunda semana de abril essa queda se reduzindo para o patamar de 35,5% em relação ao ponto inicial de março. Qualquer queda é prejudicial, ainda mais um setor que nós sabemos que trabalha com margens bastante apertadas. O nosso exercício, sua empresa foi demitida, a gente faz 2 simulações lá, as empresas com 20% de margem EBITDA, que é o lucro antes de juros, depreciação, amortização, impostos, e fazemos com 20 e com 10. E a gente sabe que o setor de varejo no Brasil realmente trabalha com margens muito apertadas, muitas vezes próximas a entre 8% e 10%. E aí você vai dividir, ok, o varejo na média nesse período caiu 24,9%, Ricardo, nesses fluxos todos. E como é que se deu isso? Bom, destaca-se, por exemplo, o setor de supermercados e hipermercados, que são os bens não duráveis, com uma alta de 19,3% de crescimento num período acumulado. Quando a gente olha, se você olhar aqui, desde 1º de março até 8 de abril, os supermercados tiveram uma queda, uma alta de 19,3%. Especialmente agora nas semanas de abril, na segunda semana de abril, onde essa alta, quando comparada a março, está com alta de 35,5%. Se você ver, seguido pelas farmácias, que tiveram um ganho forte na última semana, porque as pessoas correram para se preparar para a pandemia, para o vírus, então é álcool gel, máscara, vitaminas, suplementos alimentares, remédios do cotidiano, porque elas iriam ficar isoladas. E a gente percebe que no período de lá para cá, a alta foi de quase 4%, foi de 3,8%, embora na última ou na primeira semana de abril houve uma queda de 8,8%. As pessoas se estocaram, compraram o que tinha que comprar e realmente vieram para cá. E aí nós vemos aí os setores que começam a sofrer fortemente, postos de gasolina com 24,7%, com destaque para esse último período, a primeira semana a queda foi só de 7%, e depois, com o isolamento, as pessoas não estão transitando de carro, estão em casa, é natural que a queda seja grande. Nós temos uma queda de 40% na segunda semana e que se consolida nesse período uma queda de 25%. E os demais setores, uma queda aí de 26%. Aí a gente pode pular aqui também para o setor de bens duráveis, com uma queda de 51% no setor de vestuário no período acumulado de 1º de março a 8 de abril. Uma queda que ainda não tinha aí toda uma exigência de fechamento de lojas, então se você pegar as 3 primeiras semanas de março, a queda foi de 21,3%, tá? Mas a partir do momento em que os governos estaduais e as prefeituras estabeleceram isolamento social, a queda
vem se mantendo no patamar de 82%, 88%, extremamente violenta. Aqui realmente a queda foi muito impactante. Móveis, eletrodomésticos e lojas de departamento, queda de 40%, estamos sofrendo já nas últimas 2 semanas, aí, entrando em abril, alguma coisa na faixa aí entre 75% e 60%. Material de construção, que caiu fortemente aí na 4ª semana de março, e depois se recuperou, e hoje guarda aí uma queda de 15,5%, ou seja, uma queda também, e no período de 18%. E os demais setores, de novo, você pode ver que todos os demais setores aí com uma queda na faixa de quase 40%. E fechamos com o setor de serviço, que vai sofrendo é turismo em bares e restaurantes, né, que apresentaram quedas neste período de 1º de março a 8 de abril de 64%, né, na parte de turismo e transporte, com destaque para essas 2 últimas semanas, ou seja, a última semana, segunda semana de abril e 1ª semana de abril, com quedas na ordem de 91% e 92%, bares e restaurantes com quedas na ordem de 75%, culminando numa média no período das 6 semanas de 44%, serviços automotivos 27%, né, com destaque para também, novamente, alguma coisa na faixa aí de 42% na 1ª semana de abril e 29%, e os demais setores, ou seja, aonde nós olhamos, o que nós estamos observando de forma objetiva, e você que está vendo isso sabe que está acontecendo isso, você sentiu isso no seu caixa, mas a ideia é compartilhar com você que você não está sozinho. Neste momento, você tem realmente uma série de empresas que estão realmente sentindo tanto quanto você e algumas aí a mais do que se imaginar. Então, esse é um período de 6 semanas, um período pequeno, cujo impacto já é visível, né? Você vê, um dia eu brinco que é o micro, uma semana é o macro, uma semana é o micro, um mês é um macro, um mês é um micro, o ano é um macro. Então, a partir desses acontecimentos, você passa a ter índices projetados para o ano. E aqui eu queria compartilhar com vocês o relatório Focus. Esse relatório ele é emitido semanalmente pelo Banco Central. Se você entrar no Google e colocar lá Focus, relatório de mercado do Banco Central, ele mede ou ele divulga as expectativas dos bancos e dos gestores de investimentos, dos analistas, sobre as tendências do mercado, seja na parte de inflação, seja na parte de Produto Interno Bruto, crescimento do PIB, seja na parte de dólar e seja na parte da taxa de juros. Então, quando a gente olha aqui, ele sempre analisa as últimas 4 semanas. Há 4 semanas atrás, nós imaginávamos uma inflação de IPCA ao redor de 3%. Um PIB que ia crescer 1,68% e uma taxa de câmbio que iria ficar em 4,35% e uma taxa Selic a 3,75%. As expectativas, 4 semanas depois, mudaram completamente. E hoje as expectativas é que essa inflação vai ser menor, porque você não tem demanda. Se você não tem demanda, você vai ter uma pressão de oferta, né? E o pessoal vai dar desconto. A gente está vendo isso em muitos setores. Você deve estar recebendo um monte de mensagem reduzindo os preços dos produtos, né? Principalmente das lojas, departamentos. Se você entrar hoje no site, você vai ver uma série de promoções. As expectativas que estavam ao redor de 3,10, agora estão na faixa de 2,30. O PIB, que ia crescer 1,68, agora vai crescer menos 1,96, ou seja, vai cair quase 2%. A taxa de câmbio média deve ficar no final do ano na faixa de 4,60 e a Selic em 3,25. Só lembrando que Selic a 3,75 dá uma poupança de 2,62, em torno de 0,20 hoje. Ou seja, quem tem 100 mil reais aplicado na poupança ganha 200 reais. Quem tem 1 milhão ganha 2 mil reais. Você vê como realmente as taxas estão sendo reduzidas. Se a 3,75, se cair a 3,25 vai ser mais ainda. Mas é importante que a gente continue olhando, continue acompanhando e continue pensando formas e formas da gente realmente sair vivos dessa grande onda que realmente vem nos obrigando a um grande equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional e nos fazendo a repensar o nosso negócio como um todo. Eu tenho certeza que o caos gera vida,
né? E é neste momento de caos que nós precisamos estar realmente bastante conscientes da necessidade de algumas mudanças que vão se processar. A gente comentou isso num vídeo também, sua empresa foi demitida e agora. Mas acompanhem esses números, acompanhem esses índices, tá? A Cielo divulga isso periodicamente, o Banco Central semanalmente, e todas as informações importantes que nós tivermos e acharmos que realmente é importante, nós viremos aqui para dividir com vocês, ok? É importante estar atualizado, é importante conhecer a realidade para que a gente possa realmente se preparar. É nesse momento que nós temos que deixar o nosso lado visionário de lado e enfrentarmos a nossa realidade. E a nossa realidade nesse momento é uma necessidade que nos leva a refletir sobre o nosso orçamento, nossas expectativas de receitas e despesas e principalmente a usar fortemente o seu lado negociador. E nós temos outro vídeo também lá que nós colocamos lá, a fórmula do negociador de sucesso, que vale a pena você olhar. Ok? Valeu e nos vemos em breve. Até mais.